Terra Sagrada de Mary Joyce. O centro do poder do governo mundial por mais de 800 anos está em chamas. Depois que Musamar apareceu em Elbaf, usou seus poderes para dominar os gigantes e nós fomos jogados em um longo flashback, parece que todo mundo esqueceu esse acontecimento. Mas quando você conecta todas as peças que o Oda deixou espalhadas, quando você entende quem provavelmente está por trás disso e o que isso significa pro final de One Piece, a sua mente vai explodir. Porque isso não é só um ataque qualquer, isso é o início da guerra final. E eu vou te provar que 3 dos personagens mais importantes da saga vão colidir nesse lugar. E que essa colisão vai funcionar como um espelho perfeito do pré-time skip. Então, já pega seu café, deixa o like, se inscreve e bora descobrir tudo sobre o incêndio que engolirá os deuses desse mundo. Primeiro, pessoal, vamos entender o que a gente sabe até agora. O Imu, enquanto estava em Elbaf possuindo o corpo da Gonko, revelou que Mary Joyce está em chamas. A Terra Sagrada, o lugar onde os deuses de One Piece residem, está literalmente queimando. E o mais bizarro, galera, é que o Shamrock, o atual líder dos Cavaleiros Sagrados, foi chamado de volta às pressas. Tipo assim, o cara estava em Elbaf executando uma missão, tentando capturar as crianças gigantes para fazer com que os gigantes se curvassem a eles, e de repente, assim, do mais absolutamente nada, recebeu uma ordem direta para voltar correndo para casa. Isso significa que a situação está tão crítica que eles precisavam do comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados de volta imediatamente, junto do seu pai, que agora é um ancião. Agora, a pergunta de 1 milhão de berries. Quem será que está por trás disso? E olha, as teorias recentes mais populares apontam para 3 suspeitos principais. Mas antes, se você não quer ser uma pessoa suspeita por falhar dar um presente para sua namorada ou namorado, aqui vai uma dica pro Dia dos Namorados, o famoso Valentine's Day de fevereiro. Se a pessoa com quem você se relaciona ama One Piece que nem eu, ela vai adorar ganhar um Funko para poder completar a coleção e decorar a mesa ou estante. No meu caso, eu aconselho muito esse Luffy 1266 que a minha esposa me deu no último Dia dos Namorados. E olha só como ele é lindo e farma aura. Caso vocês tenham interesse, eu deixei uma coleção completa aqui de Funko de One Piece para vocês escolherem. Basta clicar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Sério, eu não sei vocês, mas espero que minha esposa me dê outro desse aqui esse ano. Dito isso, voltamos para os suspeitos por trás de tudo. O primeiro e mais óbvio é o Exército Revolucionário, comandado por ninguém menos do que Monkey D. Dragon. Afinal, o objetivo declarado desses caras é literalmente macetar os dragões celestiais. Cara, eles já atacaram Mary Joyce uma vez durante o Reverie para libertar os escravos e salvar o Kuma. Fazer isso de novo é o mínimo dos mínimos. Pessoal, fora que Dragon tem trabalhado sistematicamente para enfraquecer as linhas de suprimento do governo mundial, sabotando estoques de comida e revolucionando o país para pararem de trabalhar com o governo. Bom, o segundo suspeito é o Barba Negra. O cara é descendente do clã dele, que foi caçado e massacrado pelos dragões celestiais em God Valley. O pai dele foi morto por causa de Imu e do Garland, e como vimos no capítulo 1126, Teach ligou para o Lafitte, demonstrando que está de olho nos problemas de suprimentos dos nobres e que está aguardando o momento perfeito para colocar algum plano em prática, como ele sempre faz. Seguindo, o terceiro suspeito é o Shanks. Sim, o Shanks. Ele tem história com a Terra Sagrada, tendo ajudado o Fisher Tiger a libertar os escravos no passado, traindo os nobres de todas as maneiras possíveis. E existe uma teoria de que o Oda está preparando um confronto entre Shanks vs Shamrocks, irmão contra irmão. Mas você realmente sabe o que eu acho? Eu acho que não é nenhum deles sozinho. E eu acho que são os 3. E o flashback de God Valley acabou de provar que isso faz todo sentido. Pensa e sente o peso do que eu vou te falar agora. O flashback de God Valley revelou que Dragon, Shanks e Barba Negra estavam todos presentes naquela ilha 38 anos atrás. E mais importante, todos eles foram profundamente afetados pelos horrores que os dragões celestiais cometeram naquele lugar. Beleza, vamos por partes. Começando pelo pai de Luffy. O Dragon era um jovem soldado da marinha na época do God Valley. Ele tinha apenas 17 anos e foi lá que ele viu com seus próprios olhos a crueldade do torneio de caça aos nativos, onde os Tenryubitos literalmente caçavam seres humanos como esporte. Foi lá que ele encontrou a mãe do Shanks e do Shamrock morrendo, esfaqueada pelo próprio Garland. E foi lá que ele salvou o bebê Shanks, que acabou engateando até uma caixa do tesouro, que eventualmente seria encontrada pelos piratas Roger. Se o Dragon não tivesse interferido, o Shanks teria crescido como um dragão celestial ao lado do Shamrock. Imagina só isso, cara. O Shanks que a gente conhece, o cara que inspirou o Luffy, sendo criado como um nobre mundial. Também, não podemos esquecer, o Dragon salvou o Kuma logo no início e por conta disso, o bucaneiro saiu vivo e conseguiu salvar Teach e Ares no último segundo. Dito isso, God Valley literalmente moldou o destino do Dragon. Foi ali que ele perdeu a fé na marinha. Foi ali que ele decidiu que o sistema precisava cair.
Agora, o Shanks, bem, o cara foi separado do irmão gêmeo em God Valley e a mãe dele foi assassinada pelo próprio pai, o Garlin. Na sequência, ele foi salvo pelo Dragon, criado como pirata pelo Roger, e anos depois, o Shanks salvaria o filho do Dragon, o Luffy, de um rei do mar. A ironia poética é absurda e é do tipo que o Oda ama colocar. Dragon salva Shanks, Shanks salva Luffy, o ciclo se completa. E agora, com o Shamrock do outro lado como líder dos Cavaleiros Sagrados, os gêmeos estão destinados a se confrontar de acordo com algumas teorias. Bem, e o Barba Negra? Pessoal, o Teach era uma criança escrava em God Valley. A mãe foi tratada como uma aberração por ser casada com alguém do clã Dave. Ele viu sua família ser destruída pela crueldade dos nobres. O Rox, que é o seu pai, morreu tentando derrubar o sistema. Então o Barba Negra tem tanto ódio dos dragões celestiais quanto qualquer outra pessoa que tá vendo esse vídeo. Mas aqui está a diferença crucial. O cara é um baita oportunista. Ele não vai atacar Mary Joyce por vingança pura. Ele vai usar o caos para conseguir o que quer. E aqui, meu amigo, é onde a teoria fica absolutamente insana. Lembra como o Barba Negra conseguiu a posição de Chichibukai? Ele planejava originalmente capturar o Luffy para entregar ao governo mundial, mas quando o Ace interferiu, ele mudou de plano e capturou o Ace. Em vez disso, afinal, tudo estava fácil. É como se literalmente um queijo tivesse caído no prato de um rato. Essa captura desencadeou a Guerra de Marineford, que mudou o mundo de One Piece para sempre. Agora vamos olhar o paralelo. O Teach recentemente declarou que seu próximo objetivo é ser reconhecido como rei. Ele quer que Hachinosu seja afiliado ao governo. E adivinha, existe uma posição aberta nos Cavaleiros Sagrados nesse momento. E isso pode ser comprovado porque o Loki, no início do arco de Elbaf, foi convidado para se juntar recentemente, o que significa que eles estão recrutando. E se o Barbicha estiver planejando exatamente a mesma jogada que fez no pré-time skip, só que maior? Pensa comigo, se o exército revolucionário está atacando Mary Joyce colocando a Terra Sagrada em chamas, o governo mundial vai precisar de ajuda. As forças militares deles estão divididas entre Elbaf e sei lá onde mais. O Imu teve que ir pessoalmente para a Terra dos Gigantes porque os cavaleiros estavam demorando demais. Isso significa que possivelmente o governo está vulnerável. E aí aparece o Teach e oferece: e aí galera, eu posso parar esse tal de Dragon aí pra vocês? Em troca, me façam um rei. Ou melhor, me façam um cavaleiro sagrado. Gente, capturar o Dragon seria o paralelo perfeito com capturar o Luffy que ele originalmente planejava, e seria ainda mais impactante do que capturar o Ace. O Dragon é o criminoso mais procurado do mundo atualmente, e entregá-lo ao governo seria uma prova de lealdade inegável. E cara, lembra do Lafitte lá no capítulo 1126? O cara que se infiltrou em Mary Joyce para sussurrar no ouvido do governo sobre o Teach se tornar o Chichibukai lá antes do pré-time skip também? Ele pode estar esperando na base da Red Line neste exato momento, pronto para aparecer no momento certo e dizer: se vocês precisarem de ajuda, eu sei o cara certo para resolver esse problema. Agora, usando Harold como exemplo, que teve que ganhar um contrato antes de ser aceito como parte do governo, o Barba Negra também poderia se tornar rei dessa forma. É o que as pessoas dizem. E o mais louco? Eu não sei se o governo aceitaria, uma vez que eles já tiveram uma baita de uma experiência horrível aceitando um gigante. Mas será que eles aceitariam alguém do clã Dave? Será que Imu teria coragem de simplesmente olhar pro Teach como herdeiro de Roxy Beck e David Jones e olhar: esse daqui eu posso controlar? Bom, eu duvido muito. Mas vamos parar por um momento e acreditar que isso seja possível. Vocês realmente acham, conhecendo o Teach, que com seus poderes da Yami Yami no Mi e sua linhagem especial, ele provavelmente não faria nada? Cara, vamos parar de ser inocente, né? O plano real do Barba Negra pode ser usar essa audiência com Imu pra ficar na mesma sala que o governante do mundo e roubar os poderes dele ou derrotá-lo diretamente. Mas se estamos seguindo o paralelo do pré-time skip, então alguém precisa interferir antes do plano do Teach ser bem sucedido. E esse alguém seria o Shanks. Se pararmos pra pensar, foi o Shanks quem avisou o Barba Branca sobre o Ace ir atrás do Teach. Ele conhece os riscos melhor do que ninguém. E agora, se o Ruivo descobrir que o Barbicha Buchudo está planejando capturar o Dragon, a história se inverte. Dessa vez, o Shanks seria quem iria atrás do Teach e pagaria o preço por isso. E cara, isso seria poeticamente devastador, porque o Ace e o Shanks são as duas maiores inspirações do Luffy. Se alguém vai morrer ou ser capturado de uma forma que motive o Chapéu de Palha, como a morte do Ace motivou no pré-time skip, esse alguém teria que ser o Shanks. E tem mais uma camada de ironia por aqui. O Garlin, pai do Shanks, teve um papel enorme na eliminação do clã Dave em God Valley. Agora, o Shanks, que deveria ser o bom Fingerland, tem uma rivalidade com o Dave esse tempo todo. E se o Teach se aliar ao governo, a família que exterminou os Dave agora estaria promovendo um deles. A reviravolta histórica seria insana e é mais uma poesia que o Oda gosta de fazer. Derrotar o Shanks também seria a troca perfeita para o governo aceitar o Barbinha. Afinal, o Shanks é um dos 4 Yonkous que traiu o governo na cara dura. E provavelmente ele já sabe de tudo. Depois que ele sumiu no dia que ele se tornaria Cavaleiro Sagrado, o governo deve ter percebido que foi feito de trouxa esse tempo todo. Então o Shanks seria uma troca justa para eles. E, se continuarmos com os paralelos, isso poderia levar a
uma execução do Ruivo. Mas calma, não seria tipo como a execução do Ace, que foi pública e transmitida para o mundo todo. Seria como a execução do Milsgard, secreta, feita apenas dentro de Mary Joyce, escondida do resto do mundo. E aí entra a pergunta, como diabos o Luffy ficaria sabendo? Será que a grande frota do Chapéu de Palha, que segundo a narração final de Dressrosa vai causar um incidente de proporções históricas, seria quem salvaria o Shanks? Afinal, as duas maiores coisas que a frota fez foram incomodar o território do Shanks com o Bartolomeu e proteger a Shira Roche durante o Reverie, esmagando São Charles. Uma conecta com o Shanks e a outra com Mary Joyce e os Nobres Mundiais. O Oda pode ter plantado isso desde Dressrosa. Continuando, e se o Shanks conseguir libertar o Dragon, ou pelo menos dar tempo para ele avançar? O que o homem mais procurado do mundo irá fazer marchando pela Terra Sagrada? Bom, existem dois confrontos que podem acontecer. Primeiro, Dragon versus Akainu. Os dois têm a mesma idade. Os dois lideram facções opostas no mundo de One Piece. O Dragon deixou a marinha porque não encontrou justiça depois de God Valley. Já o Akainu subiu até almirante da frota seguindo a tal justiça absoluta. O Dragon tem conexão com Ohara, tendo visitado a ilha com o Vegapunk depois da destruição. O Akainu teve participação na queda de Ohara e na morte dos estudiosos, e esse confronto então passou a ser pessoal. Não é à toa que durante a guerra de Marineford, toda hora o almirante do Magma ficou chamando o Luffy de filho do Dragon, mostrando que ele tem uma rinha pessoal com esse cara, desde muito tempo. Cara, o Akainu não teve coragem de chamar o Luffy pelo nome uma vez sequer, o que mostra que o ódio dele é muito mais profundo do que a gente imagina. Seguindo, o segundo confronto seria Dragon vs Garlic, o cara que transformou God Valley num campo de caça humana, o cara que literalmente representa todo o mal que o Dragon tenta combater. E agora, pessoal, o Garlin é um Gorosei, e eu acho que esse confronto é inevitável. Na real, se eu tivesse que escolher, eu ia preferir muito mais que o Dragon fosse direto no Garlin. Eu deixaria o Akainu pro Sabo, afinal, ele é o atual portador da Mera Mera no Mi. Fruta essa que o Akainu lá em Marineford falou que era fraca em comparação ao seu Magma. Mas, independente de quem vai lutar contra quem, eu acho que realmente essas três grandes facções, Shanks, Exército Revolucionário e Barba Negra, vão estar lá juntos na Terra Sagrada, cada um colocando seu plano em execução. E então, o que é que vocês acham? Quem que vocês pensam que está por trás das chamas da Terra Sagrada? Vocês concordam que o Barba Negra vai repetir a jogada de Shichibukai tentando virar um cavaleiro sagrado para dar um golpe ou algo mais específico? E mais importante, vocês acham que o Shanks vai pagar o preço dessa vez? Porque assim, se o paralelo com o pré-time skip continuar, então o que está acontecendo em Mary Joyce agora vai desencadear a guerra final da mesma forma que a captura do Ace desencadeou aquela guerra lá dos maiorais. E cara, se Marineford já foi insano, imagina o que é que vem por aí. Joga aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, porque foi um prazer trazer essa análise pra vocês. Então se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de conferir os Funkos pra você dar de presente para o seu amado ou a sua amada. A Shira falando e vazando, e eu fui!